São Paulo fecha 2024 com um recorde de déficit, uma vergonha para o senhor Júlio Casares. São Paulo entra em acordo com o Grêmio referente à dívida por Ferreirinha. Zubeldia tem medo do Luciano? O Zubeldia falou sobre esse assunto aí, que é um assunto que o torcedor fala muito, né? Bora falar mais um pouquinho aí sobre as expectativas pelo jogo do São Paulo contra o Sport pelo Brasileirão. Shows no Morumbi podem atrapalhar aí os planos do São Paulo para a temporada. Então, tudo isso e muito mais, bora ver aqui a partir de agora no canal. Mas é claro, eu convido você a dar aquela moral aí. Se inscreva no canal, deixa o seu like, fechou? Ative o sininho, pessoal, para não perder os conteúdos do canal, fechou? Então comenta, compartilha, se inscreva, deixa o like. É isso. E bora falar aqui um pouquinho sobre São Paulo Futebol Clube, que segue aí a sua preparação para o duelo diante lá do Sport Recife. São Paulo, neste sabadão, recebe aí o Sport Recife no Morumbi, jogo da primeira rodada do Brasileirão, e depois o São Paulo já embarca rumo a Córdoba, na Argentina, para a estreia da Libertadores. E para esses dois jogos, Lucas Moura é desfalque, tá? Lucas Moura está fora desses dois primeiros jogos do São Paulo no ano. Um desfalque bastante pesado, tá? Um desfalque importante, porque o Lucas Moura aí é a nossa principal peça deste ataque. É o nosso jogador mais letal, mais decisivo, mais fatal ao adversário. Infelizmente, o Lucas Moura não estará à disposição do Zubeldia. E aí, as informações são de que o Ferreirinha vai herdar a vaga do Lucas Moura, tá? Com a volta do Luiz Gustavo, o Zubeldia pode desmanchar a linha de 3 zagueiros. Claro, vamos fazer um pré-jogo nessa sexta-feira sobre esse assunto, mas o Zubeldia pode meter o Luiz Gustavo no meio-campo como volante e tirar um dos zagueiros e colocar o Luciano. E aí vem aquela pergunta: o Zubeldia é refém do Luciano? O Zubeldia não sabe controlar o elenco do São Paulo e o Zubeldia tem medo de tirar o Luciano? Olha, o André Hernan fez essa pergunta ao Zubeldia no programa Zona Mista, lá do portal UOL. Tá? Vamos aqui rapidamente ouvir a resposta do Zubeldia sobre o tema Luciano. Ouçam. Você tem dificuldade de tirar o Luciano mesmo do time? Mira, Luciano es un jugador muy importante. Esto se lo he dicho públicamente, se lo he dicho a los dirigentes, se lo he dicho al plantel, se lo he dicho a él. Última semana del año anterior, nos reunimos en la oficina, lo llamo, hablamos, le expliqué que para mí era muy importante, que no le garantizaba la titularidad, pero que no por eso iba a ir en contra de mi sentir. Mi sentir es que es un jugador muy importante. El partido más importante, si se quiere, del año pasado fue cuartos de final con Botafogo. ¿No? Sí. Ustedes saben lo que significa Copa Libertadores para todo el mundo paulista, para nosotros, sí, para Sao Paulo. Sí. Luciano fue al banco los dos partidos. Jogou William Gomes. William Gomes. Garoto da base. ¿Cuántos años tenía William Gomes? Estaba fazendo 18 para 19. Con un montón de conceptos para mejorar y todo. Y Luciano fue al banco. Y ahora en Copa también, con Novocentino. Luciano fue al banco y no entró. Y con Palmeiras lo pongo porque era una cuestión de que sentía que ese partido para él era importante, no solo para él, sino para el equipo, para la estrategia. Entonces yo en ese tema
siempre me manejo por convicción. Cuando sienta que un jugador no tiene que jugar, no va a jugar. Pero van a ser los tiempos que yo pienso, no lo que piensan los demás. Y si hay algo que he aprendido acá, que cuando Luciano hace un gol, nadie dice nada. Van y le dan un abrazo, qué lindo que sos, Luciano, qué bien que estás. Sí. Ahora, cuando las cosas no salen, el culpable pareciera que siempre es él. Y yo esa no la puedo comprar. Sí. Yo esa no la puedo comprar. Después, yo decido quién juega, la estrategia, si un jugador juega mejor acá o allá, podemos discutirlo. Pero las cosas no son así como a veces se plantean. De que perdemos un partido, las cosas no salen, señalamos con el dedo que la culpa es de um jogador. Bom, aí estão, né, as palavras do Zubeldia respondendo o André Hernan se ele tem ou não medo de tirar o Luciano. E ele usou aí exemplos de partidas difíceis, pesadas, decisivas para o São Paulo, em que o Luciano acabou sendo banco. Eu não vejo nem como esse seja o ponto. Eu não creio nessa parte de que o Zubeldia tenha medo de tirar o Luciano. Até porque ele já tirou em diversos jogos, o Luciano foi reserva. Eu acho que isso é mais implicância de torcedor. Quero até saber a sua opinião. Mas eu vejo que o Luciano já tem 3 para 4 anos, 3 anos, jogando mais de meia como de atacante. Eu acho que o próprio Luciano já meio que se perdeu em sua função em campo. E mesmo que ele entre de atacante, ele acaba atrapalhando, porque ele acaba voltando muito no meio campo e, às vezes, ocupando o mesmo espaço do Oscar ou do Lucas. Então, vejo mais um problema de adaptação do Luciano. O Luciano está tendo dificuldades, na minha opinião, para voltar a ser somente atacante. Mas eu quero saber aí a sua opinião, tá bom? Deixa a sua opinião aí, para a gente não alongar muito o vídeo aqui. Bora falar sobre outro assunto, que é sobre o Ferreirinha. São Paulo entrou aí em acordo com o Grêmio por aquela dívida, né? Uma dívida, inclusive, que fez o Grêmio tentar a negociação com o São Paulo do Arboleda. Não é isso? Vou aqui ler para vocês, passar para vocês aqui uma matéria do blog do São Paulo, que tem assim, ó: São Paulo entra em acordo com o Grêmio e paga parte do valor por Ferreirinha. O São Paulo pagou parte da dívida com o Grêmio referente à transferência de Ferreira, realizada em janeiro de 2024. O atacante foi vendido por 2,5 milhões de euros. E até o momento, o São Paulo quitou 1.400.000 euros, cerca de 8 milhões. O valor restante, 1.100.000 euros, cerca de 6.300.000 reais, ainda precisa ser pago para completar a quantia acordada. Inicialmente, o Grêmio cogitou ir à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, da CBF, por conta do atraso nos pagamentos. No entanto, as negociações entre os clubes avançaram e o processo não foi aberto até o momento. O São Paulo e o Grêmio também discutiram a possibilidade de abater o restante da dívida com a compra do zagueiro Arboleda, que pertence ao Clube Paulista, mas a negociação não avançou. Ferreirinha tem sido uma peça importante do São Paulo desde sua chegada, já tendo disputado 58 partidas e marcado 8 gols e dado 2 assistências, e tem contrato com o São Paulo válido até o final de 2027, tá bom? Então, o São Paulo, que estava aí com o montante pendente pelo Ferreirinha, o São Paulo acabou quitando aí 1.400.000 euros, cerca de 8 milhões de reais, tá? E aí o restante, 1.100.000 euros, cerca de 6.300.000 reais, o São Paulo vai fazer esse pagamento aí para frente. O importante é que o São Paulo deu uma sinalização para aquietar, para acalmar o Grêmio aí, né? Para dar uma acalmada no Grêmio, que estava bastante irritado com a situação, inclusive aí cogitando levar o caso
a CRND, beleza? Deixe nos comentários aí a sua opinião sobre essa situação. É o São Paulo aí com a sua fama de mal pagador, pelo amor de Deus, né? Difícil, tá? Ó, uma informação aqui que preocupa, tá? Informação que preocupa, porque tem um show praticamente certo para o Morumbi no dia 10 de outubro. Essa data pode mudar, mas é um show do Linkin Park, aquela banda de rock, né? Esse show inicialmente está marcado para o dia 10 de outubro, novembro, quer dizer, 10 de novembro, tá? E o São Paulo ainda vai receber um show da banda Oasis no dia 23 de novembro, tá? Então, detalhe, no dia 9 de novembro está marcado um dos jogos da final da Copa do Brasil, o que pode ser um problema caso o São Paulo chegue à final da Copa do Brasil, não poderá, aí, claro, vai depender de se vai ser mandante ou não, porque um jogo é no dia 2, o outro jogo no dia 9, é um domingo e no outro domingo. Se o São Paulo eventualmente chegar à final e for mandante no segundo jogo, o São Paulo teria um grave problema de calendário, tá? E aí o São Paulo não poderia jogar em seu estádio. E esse jogo do dia... esse show da banda Oasis no dia 23, ele vai atrapalhar o jogo de São Paulo e Bahia, que é a data base de 19/11, que também não vai poder ocorrer no Morumbi. Então aqui notem, duas datas aqui podem impactar no calendário do São Paulo. E detalhe, tá? Esse jogo do dia 19 de novembro contra o Bahia, ele não poderá ser em Brasília, porque o regulamento da CBF não permite que os jogos das últimas 5 rodadas sejam mandadas fora do estado do clube. Olha só, hein? Olha só. E ainda, deixa eu ver aqui, outro detalhe. Cadê? E ainda tem programado ainda para o Morumbi mais um show da banda Stray Kids. Então quer dizer assim, daqui a pouco o São Paulo vai passar a viver problemas como o Palmeiras. E olha que o Eduardo Toni recentemente declarou que a prioridade do Morumbi são os jogos. Não está aparecendo, né? Não está aparecendo. Porque daqui a pouco o São Paulo vai jogar mais fora do que em casa. Qual a sua opinião sobre isso? Começo a sentir problemas se começarem a ter muitos shows no Morumbi daqui para frente. Começo a ver problemas. Deixe sua opinião nos comentários, que eu quero muito saber sobre isso aí, tá? Um outro assunto aqui, pessoal, nós já falamos bastante sobre isso, que é sobre a questão da berlinda que o Dorival Júnior vive na seleção brasileira. Todo mundo está sabendo, né? Dorival Júnior está na iminência de ser demitido, inclusive a reunião na CBF é nessa sexta-feira para definir o futuro do Dorival Júnior. Inclusive, a CBF trata o Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, como plano A, Jorge Jesus, técnico do Al Hilal, como plano B. Inclusive, o próprio Jorge Jesus já chegou agora recentemente a ser oferecido à CBF e ele gostaria muito de assumir esse cargo de treinar a seleção brasileira. O Ancelotti disse que ele até topa, mas somente após o Super Mundial de Clube. Já o Jorge Jesus disse que ele não tem problema nenhum em sair do Al Hilal agora, mesmo antes do Mundial de Clubes, para assumir a seleção. E nesse enredo todo está o Dorival Júnior, que está aí na iminência de ser demitido. E a informação do Zanqueta, do blog do São Paulo, é de que, sim, o Dorival Júnior já foi assunto dentro do São Paulo. E a possível demissão de Dorival Júnior
da seleção brasileira já foi comentada no CT da Barra Funda, porque Dorival, desde a sua saída, é o único nome unânime dentro do clube, sendo comentado em todos os momentos que a diretoria pensou em trocar o Zubeldia, em demitir o Zubeldia. Então, não estranhem, tá? Não estranhem se o Dorival Júnior cair realmente, ele for demitido realmente, e o Zubeldia começar mal, recomeçar mal, não estranhem. O São Paulo demitiu o Zubeldia e repentinamente recontratar o Dorival Júnior. E aí, gente, vocês estão preparados para receber eventualmente o Dorival Júnior de volta ao São Paulo? Porque é um nome de unanimidade no São Paulo. As pessoas no São Paulo amam, adoram o Dorival Júnior. E é o único nome de consenso entre dirigentes do São Paulo. Renato Gaúcho divide opiniões, Crespo divide opiniões, Diniz divide opiniões, mas Dorival Júnior, aí todo mundo fala assim. Preocupa, né? Porque depois que eu vi esse recorte da seleção brasileira contra a Argentina, eu fiquei extremamente preocupado. Mas eu quero aí saber, é mesmo a sua opinião, tá? Pessoal, e bora fechar aqui o nosso vídeo falando de um assunto preocupante. Mas é preocupante demais. Porque a impressão que dá é que este senhor aí, ó, vai acabar com o São Paulo. Júlio Casares. Bora falar sobre esse déficit recorde que o São Paulo fechou 2024. Lógico, o balanço financeiro ele ainda não foi publicado, ele ainda não foi oficialmente publicado, mas ele já foi aí apresentado ao Conselho Deliberativo do São Paulo. E o blog do São Paulo, né, repercutiu esse assunto, mas esse assunto desde ontem à noite, o Tricolor na web já havia trago esse número, porque um conselheiro, logicamente, que teve acesso e já havia vazado este valor. E o valor do déficit que o São Paulo fechou 2024 é astronômico, é recorde, é vergonhoso. São 289 milhões de reais de prejuízo do São Paulo somente em 2024. Tá? Déficit de 289 milhões de reais de 2024 é o maior da história do São Paulo. Veja a dívida total. Conselheiros do São Paulo receberam a informação de que o déficit de 2024 atingiu 289 milhões de reais. Esse número é o maior da história do clube. Um número terrível, catastrófico. A dívida tricolor aumentou 80 milhões em 2023 e atingiu 680 milhões e 700 mil reais de dívida total. Com este número, o valor total da dívida agora é de 969 milhões e 700 mil reais. É isso mesmo que você ouviu. A dívida do São Paulo está perto de 1 bilhão. É o maior número já atingido pela instituição, que hoje busca, através do FIDC e da mudança de governança em 2025, ter um superávit projetado para este ano de 44 milhões de reais. Gente, a dívida do São Paulo, você não ouviu errado, está beirando 1 bilhão. Passou perto, pouco mais de 30 milhões de reais para o São Paulo bater 1 bilhão de dívidas. Além disso, uma das projeções é de conseguir viabilizar o spin-off, que envolve o São Paulo e o conglomerado de Marinax, que injetaria 100 milhões de euros no clube. São algumas das ações visando sair do buraco que entramos após mais um ano terrível nas finanças. Cara, é preocupante. Olha só, a gestão Casares
Em 2021, déficit de 106 milhões e meio de reais. Está até perdoado, por quê? Foi o ano da pandemia. O ano da pandemia, 2021, foi o primeiro ano de Casares e o São Paulo acumulou um prejuízo de 106 milhões e meio de reais. Em 2022, o São Paulo foi o único ano que Casares conseguiu superávit. O único ano que Casares conseguiu superávit, 37 milhões e meio de reais. Mas não é nem mérito dele. Por quê? Foi graças ao Antony, a venda do Antony, do Ajax para o Manchester United, o São Paulo conseguiu esse superávit. Uma venda ainda da gestão Leco, que garantiu ao São Paulo 20% da mais-valia do Antony. E quando o Antony foi para o Manchester, o São Paulo conseguiu arrecadar quase 100 milhões de reais e fez com que o São Paulo fechasse 22 com superávit de 37 milhões e meio de reais. 23, déficit de 62 milhões e 600 mil reais. E agora 24, déficit de 289 milhões. É isso mesmo, 289 milhões de reais. O déficit do Júlio Casares acumulado é 429 milhões e 200 mil reais. Quase meio bilhão de prejuízos ao São Paulo. A gestão Júlio Casares está levando o São Paulo ao buraco. Um buraco sem volta. A gestão Júlio Casares, ela é pior 1000 vezes do que a gestão Leco. Ela é 1000 vezes pior. Ela endividou São Paulo em quase meio bilhão de reais. Isso é vergonhoso, porque o São Paulo tem vivido anos de recordes de arrecadação com bilheteria, premiações, patrocínio master, uma das camisas mais valiosas do Brasil, naming rights, Live Nation e os cambal. O São Paulo não investiu pesado em contratação de jogador, tendo que pagar por direitos econômicos, e mesmo assim a dívida do São Paulo explodiu. Para onde está indo esse dinheiro? A gestão não é transparente. Isso dá margem para o torcedor cogitar várias coisas. Porque a gestão não é profissional e não é transparente. Para onde está indo esse dinheiro do São Paulo? Gente, o recorde de déficit do ano, 289 milhões. No acumulado, 429 milhões de prejuízo só na era Casares. Comenta aí, meus amigos. Esse senhor aqui, ó, tá afundando o São Paulo. Tá afundando o São Paulo, tá acabando com o São Paulo. Incompetente, é uma vergonha esse déficit do São Paulo. Comenta aí, meus amigos, comenta aí, tá bom? Nessa sexta-feira nós voltaremos com o pré-jogo e, lógico, vamos nos aprofundar nesses assuntos. Se inscreva no canal, deixa o seu like, tá? Hoje estamos off por causa da final do Paulistão, mas é isso. Amanhã, sexta-feira, nos vemos à noite, fechou? Se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha. Tamo junto, é nóis. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre.